Muito bem, graças a Deus, aleluias. Agora, né? Estamos ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Tamandaré. E hoje, querido, eu quero falar sobre a língua. Cuidado com a língua. Glória ao Pai, ao Filho, glória ao Espírito Santo. Estamos ao vivo, tá? Anote o título da nossa mensagem. O título da nossa mensagem de hoje, nesse domingo, é Cuidado com a língua. Gente, cuidado com a língua. Tiago, capítulo 3, o verso 2, tá? Olha o que diz o texto. Eu queria que você compartilhasse com os amigos, com os irmãos, com as pessoas que você conhece, nas redes sociais, tá? E logo estarei também compartilhando esse vídeo através do YouTube, tá? Um abraço a todos vocês que estão acompanhando, sempre prestigiam através aí do compartilhamento, tá bom? Anotou? Tiago 3, verso 2, diz assim: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Querido, falar pouco é um dom que quase ninguém tem. Por isso o apóstolo Tiago diz que quem consegue fazer isso está perto da perfeição. Tiago 3, versículo 2, ele orienta que todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Tiago 1,19 fala sobre isso. A palavra do Salmo 141, para você ter uma ideia, lá no versículo 3, em oração, Davi disse assim: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Isso demonstra, sabe, um exercício de vigilância que devemos ter todos os dias, que devemos fazer todos os dias. Você tem cuidado com as suas palavras? Deixa eu falar uma coisa para você. Meu amigo, eu mesmo já tropecei várias vezes nas minhas palavras. Como assim, pastor? Muitas das vezes a gente machuca pessoas que a gente ama, ofendemos pessoas sem querer. Nós, muitas das vezes, com as nossas palavras, nós fazemos com que pessoas se percam, né? E a palavra é algo que não dá para trazer de volta, né? Depois que ela sai, não volta mais atrás. Nós temos que ter cuidado, muito cuidado com as palavras, que as palavras tanto levantam como derrubam. As palavras, elas têm o poder de ferir. Infelizmente. E eu queria, nesse instante, tá, começar esse texto. Aliás, essa mensagem, falando primeiro, cuidado com comparações. Marcos capítulo 1, versículo 22, diz assim: maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A linguagem que Jesus usava era incomparável em relação a qualquer outra pessoa, pois lá em João 7,46 diz assim: jamais alguém falou como este homem. Olha que coisa maravilhosa. Jamais alguém falou como este homem. Por isso o cristão deve ter cuidado ao utilizar comparações, né? Dependendo do contexto e do lugar, uma palavra pode tomar significado diferente, sendo entendida até mesmo com sentido pejorativo, né? Ou seja, duplo sentido.
Evite fazer comparações. Nós temos que ter esse cuidado para que a gente não venha aí dar margem, né, para ofensas com as palavras. Quem nunca ofendeu alguém nas palavras? Já ofendeu, Sérgio, alguém? Sem querer, eu já, e é horrível, gente. Até você de novo ter, como é que eu posso dizer, o apreço daquela pessoa que você ofendeu, que você machucou, com a língua, com a palavra, com a boca, é complicado. Escolha bem as palavras. Esse é o segundo ponto que eu quero destacar. Colossenses capítulo 4, versículo 6. Eu estou aqui com a minha planilha de mensagens aberta aqui no computador e eu resolvi colocar dentro desse contexto a escolha das palavras. Eu sempre coloco aqui, abro o meu e-mail e vou lendo aqui o texto que eu coloco, a mensagem que eu preparo. E uma coisa que me chamou a atenção em Colossenses 4, 6, que diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável. Meu Deus do céu, quem dera, né? A gente falar sempre coisas agradáveis, mas tem hora que a gente desagrada com as palavras. Ele diz: a palavra seja sempre, em alguns momentos, né? Sempre temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Mas, pastor, o que significa uma palavra temperada com sal? Você vai entender agora. Uma palavra temperada com sal é como uma refeição. Você só vai saber que está faltando alguma coisa quando você prova. Prova uma comida sem sal. Eita, está faltando sal nessa comida, lembrou, né? Aí você vai lá e coloca uma pitadinha, que ela destaca, ela realça. Você já percebeu que faz um alimento, prepara lá o cozimento de uma carne, por exemplo. Vai assar uma carne, vai assar um frango, vai preparar um peixe. Prepara lá o feijão, o arroz, e não põe sal. Quando você coloca o sal, o cheiro é liberado. Já percebeu? Comida sem sal, até o cheiro muda. A palavra tem que ser sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Cada pessoa, você vai colocar a sua palavra em um tom, uma maneira. Escolher as palavras de acordo com a ocasião e o lugar é indispensável para nós mantermos, sabe, bons relacionamentos e a gente consiga assim, né, ter durabilidade na amizade, no namoro, no noivado e, por fim, o casamento. Um casamento, quando ele é, muitas das vezes, surpreendido com palavras que atingem, que machucam. Eu lembrei agora de uma canção que exatamente fala sobre isso. Quando alguém te fere com palavras, machucam o coração. Aí começa, né? Por que temer se Cristo está contigo? Se Ele é teu amigo, para que se abater? E assim vai. Alguém machuca e a gente fica assim meio que atordoado. Vamos ter cuidado, porque se nós não tomarmos cuidado com as nossas palavras, com termos utilizados, para não ser mal interpretado, né? E sabe, por isso agora nós devemos fazer como diz lá em Colossenses 3:8. Pastor, o que está escrito lá? Abra aí a sua Bíblia, ou anota no papel, depois você lê. Agora, porém, diz aqui o apóstolo Paulo para a igreja de Colosso: despojai-vos igualmente de tudo. Aí ele diz aqui, olha, ira, indignação, maldade, maledicência. Aí ele diz aqui, linguagem obscena do vosso falar. Olha,
se liberte, se despoje, jogue fora. Muitas das vezes, né, tem pessoas, eu, graças a Deus, eu santarrão. Você é a santinha do pau oco, né? Você só fala, quem te viu que te compre. Querido, muitas das vezes tem pessoas que elas querem estar com a razão. Elas ou eles querem estar com a razão. Sempre a palavra dela é aquela de imposição. Não, porque você falou isso, porque você disse aquilo, porque você é assim, porque você... Gente, cuidado com as suas palavras. Você é uma pessoa possessiva, uma pessoa, sabe, quer estar sempre com a razão. Você tira a razão das outras pessoas. Isso é prejudicial. Assim como o sal não pode ser nem de mais ou de menos, as nossas palavras precisam também ser temperadas. Elas precisam ser sempre agradáveis. Nós temos que aprender, sabe, a escolher as palavras e liberá-las, sabe, de forma que venha sempre proporcionar o bem. Agora, tem um detalhe também. Às vezes você é uma pessoa que agrada com as palavras sempre alguém. Por exemplo, no casamento, você fala para a esposa, como você está linda, para a namorada, para a noiva, como você está bem, como você está bonita, como você é linda, e elogia. Você sempre está ali, temperando, né? Agradando. Estou falando de família. O filho, parabéns, meu filho, você é um menino que tem futuro e tal. Você elogia, você destaca, você encoraja. Mas não é só falar não, é bom a gente ouvir também, né? Você ouvir as palavras, sabe? A recíproca tem que ser verdadeira. Da mesma maneira que você lança a palavra temperada, você quer ouvir a palavra temperada. O marido elogiando, a esposa elogiando o filho, sabe? Mutuamente, eles vão ali liberando boas palavras. Mas quando por um lado você fala e não ouve, não recebe o retorno, então entra aí um desajuste, um desgaste. A pior coisa é você demonstrar afeição para uma pessoa e de repente você não tem um retorno, sabe? Já ouviu falar de uma expressão de amor não correspondido? Eu acredito que muitos já. Aquela pessoa que investe, mas não tem um retorno. Aí você chega uma hora que você fala, poxa, tanto que eu falo, tanto que eu digo, mas infelizmente eu não tenho tido êxito. O que acontece? Muitas das vezes a pessoa ela tem dificuldades, algumas delas, né, de poder se expressar, e a pessoa se contém não retribuindo, e se tornou uma via de mão única, né? E não pode ser assim, tem que ser uma via de mão dupla. Nós temos que aprender a dar e receber. Terceiro ponto que eu queria destacar, fale somente o que edifica. Não é fácil. Tem momentos que a gente não consegue. Ao invés de edificar quer dizer construir. Ao invés de edificar, nós temos destruído. Lá em Tito 2, versículo 8, diz aqui o seguinte, o texto: linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Querido, um verdadeiro cristão, um verdadeiro servo de Deus, uma verdadeira serva de Deus, ela é diferenciada pelas palavras que ela lança, pelas palavras que ela diz. Tem um texto em Efésios, capítulo 4, versículo 31. Efésios 4, 31. Abra aí, por favor. Eu vou ler aqui. E você pode ler também. Tem coisa que a gente lembra de cabeça, tem coisa que ao pé da letra a gente termina, até lembra o que significa, o sentido, mas é melhor a gente ler na íntegra. Olha aqui, Efésios, capítulo 4. Abra aí. O verso 31.
Glória a Deus. Olha o que diz aqui o texto. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritarias, blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Interessante aqui que o texto pede para que a gente afaste a amargura. Uma pessoa amargurada, as palavras dela são realmente peçonhentas, viu? Uma pessoa com cólera, com ira, ela começa a gritar, ela começa a blasfemar, ela começa a dizer coisas que não deveria. E a malícia vai impregnada nas palavras dela. Ofensas, né? Meu amigo, quantas pessoas às vezes, me perdoe até a expressão, né? Cometem idiotices. Me perdoe o termo, me perdoe essa expressão. Mas quando a pessoa está amargurada, ela está possessa de ira, de cólera, ela começa muitas das vezes a gritar. Alguém já gritou com você? Porque está nervosa, estava brava. E quando a pessoa está nesse estado emocional, ela grita, fala blasfêmia, entra malícias nas palavras. Você não presta para nada, você é o zero à esquerda, você é isso, você é aquilo. Ela começa a rebaixar a outra, né? Ah, pastor, o senhor parece que está fazendo uma leitura da minha vida. Isso é comum, acontece nas melhores casas, viu, filho? Isso não é só com você, não. Isso acontece com muita gente. Então nós temos que ter cuidado. Se não tiver nada de bom para falar, é melhor ficar calado. É melhor ficar calado. Sabe? De uma forma ou de outra, o diabo ele gosta de se aproveitar desse momento e ele começa a sugerir, a tentar você, a lançar palavras de maldição. Querido, o sentimento ajuda as pessoas, né, tanto a se tornarem amáveis, como se tornarem detestáveis. Sabia? O estado de espírito seu vai cooperar para isso. Por isso, uma linguagem que vá de encontro à emoção das pessoas é uma forma de abençoar. Quem precisa de um conforto, quem precisa de um carinho, é bom carinho, né? Eu vi um vídeo que mandaram para mim uma vez, os bichos, né, recebendo carinho. Tem até bicho que quando você tira a mão da cabeça dele, fazer o cafuné, ele vai e dá um jeito de roçar a cabeça de novo, porque ele quer receber. E você sabe que a palavra afaga a alma. Uma boa palavra, ela afaga o coração da pessoa. Uma boa palavra, ela mexe, sabe, com a estrutura da pessoa. Dizer que a ama, dizer que se importa com ela, dizer do valor que ela tem. Queridos, é necessário a gente aprender a usar as palavras para isso, para construir. Eu estava até ouvindo uma vez, né, uma pessoa falando assim: ah, pastor, meu marido fez mais do que a obrigação dele. Querida, escuta aí. Tem mulher que está perdendo, né? Feio. Sabe por quê? Porque não elogia o marido. Ele, vamos lá, a porta estava caindo. Ele chegou, apertou o parafuso da porta, né? Ah, ele fez a obrigação dele. Não. Uma mulher sábia edifica a sua casa. Parabéns, meu marido. Coisa linda, que marido exemplar. Olha como ele aperta bem o parafuso. Cara, você ganhou seu marido. Ele vai fazer, todo dia vai fazer um serviço diferente. Porque você destacou com as suas palavras qualidades, por mais simples, por bobo que seja. Olha, parabéns, ele levou o lixo. Ninguém leva o lixo melhor do que o meu marido. Ele quer ouvir isso. E a sua esposa também quer ser notada. Quantas das vezes, né?
os maridos, né? O homem muitas das vezes é insensível e ele tem que ter cuidado com as palavras. Da mesma forma que algumas mulheres às vezes são até inconscientemente, né? Muitas das vezes, como é que eu posso falar? Peçonhentas, né? Venenosas, ardilosas com a língua. E às vezes ela nem percebe. Ela está ofendendo, tirando, sabe, a autoridade do marido sem perceber. Até castrando. Sabe que tem mulher que castra o marido com palavras? Você não presta para nada, você não serve para nada. Ah, isso aí é mais do que sua obrigação. Isso aí você tem que fazer mesmo. Por que você não faz nada? O marido de fulana faz. Olha como ele é. Faça isso não. Você vai acabar com o seu casamento, viu, filha? Não compare. Lembra que eu falei no início? Não use comparações nas palavras. Tem homem que também compara, né? A sua esposa com outras. Não faça isso. Provérbios 21, 23. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma da angústia. Tome cuidado com essas palavras. Pois existe tempo, sabe? Eclesiastes 3:7. Tempo de estar calado e tempo de falar. Mas tem gente que fala pelos cotovelos. Blá, 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 blá. Irmão, tem gente que fala tanto que dá agonia. Espera aí, meu amigo. Dá um tempinho. Parece que não tomou água de janeiro. Parece que tomou um tonel inteiro, uma caixa d'água inteira, irmão. Mas que fala. Eu não sei por que água de janeiro, né? O pessoal diz que é para falar. Eu não sei por causa disso. Eu vou procurar até pesquisar. Porque água de janeiro, o pessoal diz, toma água de janeiro para falar, não sei o quê. Não entendo. Depois eu vou pesquisar. Mas, meu amigo, fala demais. E blá, blá, não dá tempo de respirar. O cérebro dá um nó, irmão, de tanto que a pessoa fala. E tem gente que é o seguinte, ela falou, aí ela volta para o ponto inicial e repete a mesma coisa. Já falou, fulano. Ah, falei, foi. E porque, olha, não sei o quê. Dá uma dor no cérebro, gente. Um nó. Dá uma paradinha, irmão. Pelo amor de Deus. Se toca, né? Cuidado para não tropeçar na língua. Muitas pessoas, elas tropeçam nas palavras. Olha o que diz. Tem um texto em Tiago. Por favor, abra Tiago aí. Fica depois de Hebreus, tá? Encontrou? Tiago, por gentileza, localiza. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, o senhor já tropeçou na língua? Irmão, já até, como é que eu posso dizer? Me enrosquei, sabe? Nós precisamos urgentemente aprender a lidar com as palavras. Receber proteção de Deus contra pessoas que deixam o diabo usar a boca, sabendo que, sabe, gente, é complicado lidar com essas pessoas. Serão levados a tropeçar na própria língua, que se volta contra eles. E todos os que os veem, né, começam a balançar a cabeça, porque a pessoa, ela muitas das vezes, com as palavras dela, ela está destruindo. O Salmo 64, verso 8, fala sobre isso. Serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles, e todos os que veem meneiam a cabeça. Tenha cuidado com comparações. Escolha palavras e fale somente o que edifica os ouvintes. Deus, Ele quer que você aprenda a dominar as suas palavras. Encontrou? Tiago 3. Meus irmãos, versículo 1. Tiago 3, verso 1. Meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Tem gente que, sabe, é perfeita demais, meu, perfeita demais, não tropeça em nada. Espera aí, meu irmão. Deixa de ser hipócrita, né? Tropeça demais. E o pior é que é só ele que é certo, o resto é tudo errado. Mas vamos lá, vamos avançar. Se alguém não tropeça
no falar, é perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Se você consegue controlar a sua boquinha santa, é igual aquela outra da Praça Nossa, essa. Minha boca é um túmbalo. Oh, meu Deus do céu. Será mesmo? Mas vamos avançar. Versículo 3. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeno uníssimo lame, são dirigidos por onde queira o impulso do timoneiro. Tem gente que é igual um navio, né? Só que o navio tem um detalhe. O leme, a direção é pequena, mas a pessoa controla o navio inteiro, grande por mal que ele seja. Se a gente coloca cabresto nos animais, por que tem muitas pessoas que ainda não aprenderam, né, a guardar a sua palavra, a língua, a boca? Nós conseguimos guiar o navio tão grande, um caminhão, um veículo grande, pesado, com um pequeno leme, uma pequena direção. É ou não é verdade? Quantas pessoas elas precisam dirigir a sua própria vida? Dirigir. Vem para cá aprender a falar, aprender a se comunicar, falar o que é certo, falar o que agrada a Deus. É o cuidado que nós devemos ter. Mas, infelizmente, é para poucos o domínio, né, das palavras. Interessante que Tiago, capítulo 3, versículo 6, ele diz: ora, a língua é fogo. O que o fogo faz? Incendeia, né? Ele diz: ora, é fogo. E o mundo de iniquidade e de grandes coisas vede, como a fagulha põe em chamas ou em brasas tão grande selva. Por causa de uma fagulha, né, um incêndio começa. Uma fagulha. E quantas vezes, por causa de uma palavra, você acaba o casamento, a família, o relacionamento, os amigos, no trabalho, tudo desanda por conta das suas palavras. Pois que a Bíblia diz: pelas tuas palavras serás julgado, e pelas tuas palavras serás condenado. Eu poderia me estender. Assunto é que não falta. Tem muito assunto. No entanto, muitas pessoas não aprenderam ainda a usar as suas palavras. Aprenda. Saia da zona de conforto e se proponha a honrar a Deus. Se proponha a servir a Deus. Quando você faz o melhor para Ele, Ele faz o melhor para você. Use bem as suas palavras, com sabedoria, com prudência, com conforto, com graça, com misericórdia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas.